Bom dia, doutor. O assunto dessa semana do Saúde e Bem-Estar é a Síndrome do Pânico. O nosso público quer saber o que é isso e quais são os sintomas. Na maioria das vezes, uma história de um indivíduo que apresenta o que a gente chama, na verdade, de acordo com a classificação internacional dos transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde, a gente chama de transtorno de pânico. Normalmente, uma história de alguém que está apresentando um transtorno de pânico começa com um ataque de pânico espontâneo, que ocorre quando a pessoa menos espera. O indivíduo não está passando por nenhum estresse, pelo menos naquele momento, não está vivendo nenhuma situação que ele considera desfavorável naquela situação, às vezes está em casa, numa situação de proteção, está vendo o melhor programa de televisão que gosta, e de uma hora para outra tomado por um estado de ansiedade intensa, que é exatamente o ataque de pânico, que se caracteriza por o indivíduo sentir um aperto forte no peito, palpitação, o coração dispara, as mãos começam a gelar, a ficar frias, a suar, às vezes tem dor de cabeça, tem tontura, tem a sensação de que vai desmaiar, ou então de que vai ter um ataque cardíaco, ou que vai morrer, ou que vai enlouquecer. Claro que todas essas manifestações não ocorrem sempre do mesmo jeito, e cada um aparece uma parte disso, né? Mas, no fim da história, é um estado de temor intenso de que algo muito ruim vai acontecer, no caso, a pessoa acha que pode morrer ou pode enlouquecer. E quais são as consequências, doutor? Essas pessoas, em geral, no momento desse, correm para pedir ajuda no pronto-socorro, porque acham que estão passando mal, vão morrer do coração. Chegando no pronto-socorro, se verifica que as funções cardíacas estão normais, no máximo a pressão pode ter subido um pouco, né? Se a pessoa tem história de hipertensão, pode aumentar um pouco, se não tem história, pode até ter uma hipertensãozinha naquele momento, mas depois que se acalma, que volta à situação normal, toma um tranquilizante, a pressão volta ao normal. Quer dizer, esse estado é um estado que dura alguns minutos, pode durar 15, 20, 30, 45 minutos, e isso o indivíduo volta ao estado anterior. Só que há uma tendência a se repetir, ou no mesmo dia, ou na mesma semana, ou várias vezes no mês. E, à medida que isso vai se repetindo, se a pessoa ainda não teve a certeza de que não está padecendo de uma doença cardíaca ou neurológica, ele vai voltar de novo ao pronto-socorro, até que ele se convence, até que o médico convence que ele deve procurar ajuda na especialidade com psiquiatra, com psicólogo. E aí o tratamento pode ser feito. Entre um ataque desse e outro, quando a pessoa já apresenta diversos, ele começa a ficar temendo isso acontecer. Então, entre uma crise e outra, há sempre um estado de expectativa, um estado de preocupação, com a possibilidade de vir a ter uma nova crise dessa. E o tratamento, como que funciona? Veja, o tratamento mais adequado para o transtorno de pânico é através de medicamento e também associado à psicoterapia, né? Se o indivíduo faz uso do medicamento adequado e faz um acompanhamento psicoterápico, ele tem muita chance de se recuperar. E para quem não se trata, doutor, quais são os agravantes? No caso dos indivíduos que não se tratam, eles tendem a desenvolver, muitos deles, um estado de temor de sair para lugares onde ele acha que, tendo um ataque desse, não vai receber ajuda fácil, que é o que a gente chama de agorafobia, que é uma fobia associada ao pânico. Nessa situação, a condição do indivíduo fica pior, porque ele passa a ficar incapaz de viver uma vida independente sozinho. Aí não vai ter mais coragem para sair para estudar, se for estudante, para trabalhar, se for, né, já um trabalhador, e passa a ter consequências na sua vida ocupacional, social, de relações, né? Esse é um problema que ocorre muitas vezes associado ao pânico, que é essa fobia de estar no lugar. E aí não vai mais a um show, não vai mais a uma feira, não anda de ônibus, não sobe de um elevador, não anda de avião, porque qualquer um desses locais, para ele, é um local em que
potencialmente, no caso, ele tendo uma crise dessa, ele não vai ter condição de receber ajuda rápida. Então, ele desenvolve esse outro estado de reativo às experiências do pânico. Bom, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Primeiro é que nem toda crise de pânico quer dizer que o indivíduo esteja com a doença, transtorno de pânico. Às vezes o indivíduo passa uma noite numa farra e no outro dia apresenta uma crise dessa. E ele não tem um transtorno de pânico, ele está tendo um síndrome de abstinência ao uso pesado naquela noite de bebida, no caso, né? Então, basta que ele modere a bebida que isso estará resolvido. Agora, o indivíduo que tem ataques de pânico espontâneos, não associados a circunstâncias estressantes ou outras do tipo, ele precisa de ajuda e tem condição de ser perfeitamente tratado com boa recuperação. Se ele tem plano de saúde ou pode pagar particular, a cidade de Fortaleza, o estado de Ceará, tem muitos psiquiatras, muitos psicólogos preparados para isso. E no SUS nós temos os CAPs, né? E o Hospital de Saúde Mental de Messejana e o Hospital das Clínicas, em que também se faz esse tipo de atendimento.